Bom dia a todos. Pode ser mais forte. Bom dia a todos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua vida, amém? Quantos estão desejosos pela palavra do Senhor? Levante sua mão. Glória a Deus, você está no lugar certo, porque hoje nós vamos receber daquilo que Deus tem preparado para nós. E eu gostaria de convidar você a abrir em Provérbios 16. Nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 3. 3 versículos, mas com uma mensagem poderosa que pode transformar a nossa vida. Provérbios 16, do 1 ao 3. Se você achou, diga um amém. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão. A palavra de Deus diz assim: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Versículo 2: todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entrega as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Esse texto, escrito pelo sábio Salomão, um homem que de Deus recebeu sabedoria. A Bíblia diz que ninguém sobre a face da terra recebeu tamanha sabedoria quanto esse homem, Salomão. Então, na sua sabedoria, ele se propôs a escrever os provérbios. Provérbio é uma frase curta, carregada de uma longa experiência. Então Salomão, ele observou a vida do ser humano e escreveu o livro de Provérbios. Nós estamos aqui no primeiro domingo de 2026. Toda virada de ano é um novo tempo, é uma nova jornada, é uma nova história. É um momento muito propício para as pessoas refletirem sobre a sua vida, refletirem sobre o que tem feito, refletido sobre os seus hábitos, refletido sobre as suas atitudes. E é um tempo onde muitas pessoas se propõem a ter novos direcionamentos, novos projetos, novos hábitos. Muitas pessoas falando: esse ano eu volto para a academia, esse ano eu vou para a academia, esse ano eu não vou fazer isso, esse ano eu vou fazer isso. Porque todos olham no fim do ano o resultado das suas escolhas e falam: olha, isso aqui não está legal, eu quero um novo resultado para a minha vida. Então as pessoas se propõem a fazer algo diferente, para viver algo diferente. E aqui Salomão, ele nos apresenta o segredo, como nós devemos fazer para que os nossos planos, nossos sonhos, nossos projetos sejam bem sucedidos. E ele já deixa claro que o importante é o nosso coração. O fundamental é o nosso coração. Ter a atitude certa com o coração errado desagrada a Deus. Nós precisamos ter a atitude certa com o coração certo para agradarmos a Deus. Então nós vamos ver 3 versículos muito breves, como eu disse, mas eles são carregados de uma longa experiência e observação. Eu penso que aqui tem pessoas que desejam algo bom para esse ano de 2026. Eu imagino que aqui tem pessoas que querem, como já foi profetizado, viver o melhor ano da sua história. Então ele começa no versículo 1, na versão NVI diz: ao homem pertencem os planos do coração. Ao homem pertence os planos do coração. Deus deu para o ser humano a capacidade de sonhar. Deus deu ao ser humano a capacidade de planejar. Deus deu ao ser humano a capacidade de fazer projetos, de ter ideias, de executar tarefas. Por isso que ele fala que ao homem pertence fazer planos. Eu pergunto: você tem planos para o seu ano de 2026?
Você tem planos para a sua vida? Você tem projetos para a sua vida? Se eu perguntar para você quais são os seus planos, quais são os seus projetos, você conseguiria facilmente me responder, ou você iria me contar uma história? Porque quando nós não temos a resposta, nós contamos uma história. É sempre assim. Quanto é 1 mais 1? Olha, veja bem, a matemática, quando você soma, diminui. Não, mas quanto é 1 mais 1? Qual é seu sonho? Qual é seu projeto? Porque o tamanho do derramar de Deus na sua vida está atrelado ao tamanho da sua capacidade de sonhar, da sua capacidade de planejar. Você constantemente declara: eu prefiro uma vida simples, eu prefiro viver com isso que eu tenho, eu não quero nem muito, não quero pouco. Teve um homem na Bíblia que falou isso. Se esse é o seu sonho, você não vai conseguir viver além do que você tem profetizado, daquilo que você tem sonhado, daquilo que você tem idealizado. Você precisa sonhar, você precisa idealizar, você precisa imaginar, porque o sonho, ele é o combustível da vida de uma pessoa. O sonho faz com que a pessoa acorde de manhã e tenha motivação. O sonho faz com que uma pessoa tenha disciplina. Um projeto faz com que a pessoa tenha realização, tenha prazer em viver. Porque você tem um alvo, você tem algo pelo qual você almeja, pelo qual você olha. E você pode falar para mim: meu Deus, pastor, isso não faz sentido. Faz todo sentido, porque a Bíblia diz que ao homem pertence fazer planos, ao homem pertence sonhar. Você não tem limitação para o sonho, você pode sonhar o que der na tua cabeça, você pode sonhar. Não quer dizer que isso vai acontecer, mas quer dizer que você tem a condição de sonhar. Todos os outros animais da criação, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Todos os outros animais da criação não têm capacidade de sonhar. Ele nasceu daquele jeito e ele vai morrer daquele jeito. Uma das manifestações do Espírito Santo é dar ao homem a capacidade de sonhar. Está escrito lá em Joel capítulo 2, 28. Depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas. Uma promessa de Deus do derramamento do Espírito Santo. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. O texto está dizendo que a manifestação do Espírito Santo na vida dessas pessoas é profetizar, é sonhar, é ter visão. Por isso eu quero estimular você nessa manhã: comece a sonhar, volte a sonhar, faça planos, faça projetos, consagre diante de Deus, porque ao homem foi dado a capacidade de sonhar. José na Bíblia foi conhecido como sonhador. As pessoas do seu lado achavam ele um louco, mas ele foi conhecido como um sonhador. Martin Luther King teve um sonho de ver uma América unida, onde as pessoas não seriam julgadas pela cor da sua pele, mas seriam julgados pelo seu caráter e segundo a justiça. Ele teve um sonho, e hoje a América é um lugar democrático, porque um dia um homem se levantou e se posicionou através do seu sonho. O Walt Disney tinha um sonho de criar um lugar onde as famílias poderiam se divertir, unidas, juntas, do menor até o maior. Ele tinha um sonho de ter um lugar onde as pessoas poderiam ser felizes em família. E hoje existe o Walt Disney, os parques da Disney, onde o mundo inteiro viaja para ter um momento lá com a sua família. Isso porque um homem um dia sonhou. Isso são poucos exemplos de tantos que existem. Por exemplo, a eletricidade. Thomas Edison tentou mais de 2.000 vezes para criar a lâmpada, e ele falhou, mas ele tinha um sonho, ele tinha um projeto de ver algo brilhando através de um objeto.
e Ele criou a lâmpada. Ao homem pertence os sonhos, ao homem pertence os projetos. Só que a história não para por aí, porque nós somos chamados para uma vida de relacionamento com Deus. Existe a parte que foi dada ao homem, e existe a parte de Deus. Deus não falha com a sua parte, mas nós precisamos cumprir o nosso papel. Qual é o nosso papel? Projetar, sonhar, imaginar, fazer planos. Esse é o nosso papel. Mas o texto continua e diz que a resposta vem da boca do Senhor. Sabe o que significa a palavra amém? A palavra amém significa que assim seja. Na Bíblia está escrito que seja quantos forem as promessas, tem nele, em Jesus Cristo, o sim e o amém. Nas cartas à igreja do Apocalipse, Jesus é revelado de diversas maneiras, diversas facetas de Jesus. Uma das facetas é aquele que é o amém, aquele que tem a última palavra. Outra faceta de Jesus revelada em Apocalipse, aquele que tem a chave de Davi. A porta que ele abre, ninguém fecha, e a porta que ele fecha, ninguém abre. Se ao homem foi dada a capacidade de sonhar, ao Senhor pertence a última palavra. As coisas só acontecem quando Deus dá o amém, quando Jesus Cristo dá o amém, porque a Deus pertence a última palavra. Os judeus estavam no império da Síria, havia um decreto feito por Amã para matar os judeus, um decreto real, selado com o anel do rei. E quando é selado com o anel do rei, é irrevogável, vai acontecer. Só que o Deus Todo-Poderoso mudou a história daquele povo, e o dia que foi planejado para a morte se tornou o dia da vitória do povo de Israel, porque a última palavra sobre a nossa vida pertence a Deus. Faça planos, sonhe, imagine, desenhe, escreva, pense, mas saiba que a última palavra sobre a sua vida pertence a Deus, ao Senhor Todo-Poderoso, que conhece o teu ontem, conhece o teu hoje e conhece o teu amanhã. Não é o que pensaram sobre você, não é o que falaram sobre você, é o que Deus tem falado que vai permanecer no final, porque Jesus Cristo é o amém, é Ele que põe o ponto final na sua história. Que assim seja. Todas quanto forem as promessas, tem nele, em Jesus Cristo, o sim e o amém. Versículo 2. Pergunto para você: você tem sonhos? Você tem sonhos? Você tem projetos? Levanta a mão quem tem sonho, quem tem projeto, quem tem algo no coração para acontecer nesse ano de 2026, para acontecer na sua história, para acontecer daqui 5 anos, para que acontecer daqui 10 anos. Eu pergunto: esse sonho que você tem é bom ou é ruim? É bom ou é ruim? Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, todos os sonhos dos homens lhe parecem bons aos seus próprios olhos, mas o Senhor avalia as motivações. Por isso que para Deus não é importante tão somente o que você faz, o porquê você faz. Para você, para mim, os meus sonhos, os seus sonhos são bons, os meus projetos, os seus projetos são bons, aquilo que você tem desenhado, aquilo que você tem planejado é bom, mas a Bíblia diz que Deus avalia o seu coração, Deus avalia a sua motivação, Deus avalia o porquê você está sonhando isso, o porquê você quer isso, o porquê você está imaginando isso, o porquê você está escrevendo isso.
O porquê você está desejando viver isso? E eu pergunto para você, o porquê Deus lhe daria uma nova empresa? Por que Deus lhe daria uma nova empresa? Por que Deus lhe daria um salário maior? Por quê? Eu imagino que os sonhos de alguns que estão aqui, por que Deus lhe daria um carro novo? Por que Deus lhe daria um ministério relevante? Por quê? Para que você quer um ministério relevante? Porque você pensa no sonho, mas Deus pensa no seu porquê. Deus pensa na sua motivação, porque na Bíblia está escrito em Tiago 4,3: vocês pedem, mas vocês não recebem, porque vocês pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Você está pedindo somente para você, e a Bíblia diz que você não vai receber, porque o seu motivo é egoísta. O seu projeto, o seu sonho precisa ir além de você. O seu projeto, o seu sonho precisa estar alinhado com o coração de Deus, precisa estar alinhada com a motivação de Deus. Um Deus que ama, um Deus que se entrega, um Deus que veio à terra, morreu por nós naquela cruz para nos redimir de todo o pecado. Um Deus que se entregou em amor. Será que os seus sonhos, os seus projetos carregam as motivações de Deus? Ou será que nós sonhamos apenas para nós, para o meu bem, para o bem da minha família, e você não consegue olhar uma pessoa do seu lado que está precisando de algo? Porque se a nós pertence fazer sonhos, sonhar, planejar, o Senhor vai avaliar as nossas motivações. Deus vai avaliar o porquê de nós vivermos isso. Abraão tinha uma promessa de Deus, seria pai de muitas nações, só que ele não tinha filho com 99 anos. Na verdade ele tinha um, que era Ismael, que não era o filho da promessa, porque ele quis dar um jeitinho com Deus. O filho da promessa efetivamente nasceu com Abraão entre 99 e 100 anos, que foi Isaac, o filho prometido. E Deus, certos anos depois, pediu o filho para Abraão. A promessa é que ele seria pai de nações. Ele tinha um filho, que era o filho da promessa, e Deus pediu aquele filho em sacrifício. Deus não queria o filho, Deus queria o coração de Abraão. Por isso que quando Abraão estava prestes a sacrificar o seu filho, Deus falou: espera, para, eu já tenho o que eu queria, porque eu queria que viesse à tona o que está no seu coração. Eu pedi aqui, muitos falaram que tem planos, sonhos e projetos, mas como você reage quando os seus planos, os seus sonhos e os seus projetos não estão acontecendo conforme você esperava? Porque Abraão tinha um filho, Deus pediu para sacrificar. O sonho que ele tinha, aos seus olhos estava sendo desfeito, mas para Deus era uma avaliação do seu coração. As nossas reações determinam o que está dentro do nosso coração. Não é o que você diz, é como você reage. Você pode falar que o plano é bom, o projeto é bom, mas a sua reação às vezes denuncia o contrário. Por exemplo, uma pessoa carregando um copo d'água na igreja, se ela tropeçar, o conteúdo daquele copo vai extravasar, vai cair. Na nossa vida é muito semelhante. Os tropeços, os desafios, as dificuldades, elas servem para extravasar o que está dentro do nosso coração. Deus tem planos para você, Deus tem sonhos para você, e Ele quer que você sonhe, Ele quer que você tenha projetos, mas Ele está avaliando o nosso coração. Jeremias 17, do 9 ao 10, vamos ver. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa,
a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Sabia que eu e você não compreendemos o nosso coração? Nós não conseguimos compreender o que está no fundo do nosso coração. Nós não temos essa capacidade, mas tem alguém que tem. Versículo 10: eu sou o Senhor, que sonda o coração, Ele examina a mente, para recompensar cada um, de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O Senhor sonda, o Senhor conhece, o Senhor sabe o nosso coração, a nossa motivação, porque Ele quer nos recompensar. Por isso a nossa oração nessa manhã é que o nosso coração seja parecido com o coração de Deus, é que o nosso coração esteja alinhado com o coração de Deus, é que o nosso coração seja agradável a Deus. Senhor, me dá um coração que agrada ao Senhor. Senhor, me dá um coração que está alinhado com os teus princípios. Senhor, me dá um coração com a motivação correta, porque quando o nosso coração está nesse lugar, o amém decreta a palavra sobre a sua vida e sobre a sua história. O Senhor sonda e conhece os corações. A Bíblia é comparada com uma espada. Em Hebreus capítulo 4, no versículo 12, diz que ela penetra, ela vai no fundo, no íntimo, ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é poderosa para trazer à tona as intenções do nosso coração. A palavra de Deus é uma ferramenta deixada por Deus, para que nós possamos avaliar o nosso coração. Por isso nós precisamos estar expostos à palavra de Deus, nós precisamos cultuar, nós precisamos fazer devocional, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos ouvir a Bíblia, nós precisamos estar expostos a esta palavra, pois ela nos avalia, ela nos examina, e ela traz à tona o que está no nosso coração, naquele íntimo, aonde você nem sabia que havia ali uma motivação egoísta. A palavra de Deus, ela é poderosa para entrar lá e transformar o seu coração. A Bíblia diz: filho meu, Deus falando, filha minha, dá-me o seu coração. Deus não pede posses, Deus não pede as tuas capacidades, Deus Ele pede o teu coração, porque do teu coração procedem as fontes da vida. Na Bíblia também está escrito sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Não expõe o teu coração a pessoas que não vão saber manejar e usá-lo como deveria, mas exponha, coloque o seu coração diante de Deus, e Ele irá transformar a sua vida. Versículo 3: aqui é o segredo. Ele concluindo essa ideia, Salomão, que ele começou no versículo 1, ele diz: o homem sonha, mas a resposta vem de Deus. Ao homem pertence fazer planos. No versículo 2 ele diz: tudo que o homem faz lhe parece correto aos seus próprios olhos, mas Deus avalia o coração. Então, entendendo isso, ele dá o segredo, a fórmula mágica, se é que posso falar assim: entrega ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão estabelecidos. Sabendo disso, nós precisamos entregar, e não é entregar o que você acha que precisa, é entregar tudo o que você faz ao Senhor. Entregue tudo. Se Salomão está escrevendo que nós devemos entregar os nossos sonhos, entregar o nosso ano, entregar os nossos projetos, entregar a nossa vida, é porque nós temos a condição de reter os meus sonhos, os seus sonhos. Nós temos a condição de segurar para nós. Mas aqui a direção é que nós entregue ao Senhor tudo que nós fizermos, e os seus planos serão bem estabelecidos. E é diferente
nós entregarmos algo no início e entregarmos algo no final. Você entregar no início demonstra honra. Você entregar no final demonstra socorro, último recurso, não tenho mais o que fazer, tentei de tudo, sobrou isso. Deus, Ele não quer só que você entregue, Deus, Ele quer que você entregue primeiro. Por isso que você está aqui no primeiro domingo do mês, do ano, porque você quer entregar ao Senhor a sua vida, entregar ao Senhor os seus planos, entregar ao Senhor os seus projetos. Uma das características do dízimo é primícia. Você dizimar é um princípio bíblico, mas você sabia que não é só você dizimar, você precisa entregar a primícia, é o primeiro, é a primeira parte, porque isso simboliza honra, isso simboliza reconhecimento, isso simboliza que você reconhece que tudo que você tem provém das mãos de Deus. É assim com os nossos planos, com os nossos sonhos, nós precisamos entregar a Deus, e não entregar quando você já tentou de tudo e não deu mais certo. Entrega no início: Senhor, eu tenho sonho de fazer isso, Senhor, eu tenho projeto, Senhor, eu tenho essa vontade, Senhor, eu vejo isso. Entrega ao Senhor, porque nós temos facilidade de falar sobre os nossos sonhos e projetos para qualquer pessoa, mas nós não falamos para Deus. Nós não entregamos para Deus. Nós pedimos opinião de A, B, C, D e E, mas nós não pedimos a opinião de Deus. Deus é aquele que tem o amém, que tem a última palavra sobre o teu sonho, sobre a tua história, sobre a tua vida, e Ele deseja que você entregue para Ele aquilo que está no seu coração, aquilo que você tem sonhado, aquilo que você tem planejado, aquilo que você tem idealizado. Entrega tudo ao Senhor, e os seus planos serão bem estabelecidos. Vamos ler Romanos 8, 26 e 27. Imagina, nós fizemos agora a nossa campanha de gratidão e propósitos, está fresquinho, foi agora no mês de dezembro, onde nós escrevemos nossos alvos para o ano de 2026, então a gente escreveu. Agora você imagina que você pegou essa folha que você escreveu e colocou na mão do Espírito Santo, e o Espírito Santo pegou isso e levou diante de Deus. Olha o ministério do Espírito Santo na nossa vida. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos orar, o Espírito intercede por nós. Versículo 27. E aquele que sonda, quem que sonda? O Espírito, sonda o nosso coração, e Ele também conhece a mente do Espírito, a mente de Deus, porque o Espírito intercede pelos santos, por nós, de acordo com a vontade de Deus. Versículo 28, não, até o 27, todas as coisas contribuem para o bem. Então o Espírito Santo conserta os nossos pedidos. Talvez você pediu: Senhor, eu quero isso para esse ano. O Espírito Santo pegou e falou: Senhor, não dá isso para ele esse ano. Ele está consertando a sua oração. Sabe a frase que estraga no bom sentido qualquer oração? Está lá no Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então se você sonha, você tem projetos, você imagina, e isso é o seu papel. Quando você coloca diante de Deus, você está falando: seja feita a tua vontade. Jesus Cristo no Getsêmani, Ele veio para isso, mas a agonia daquele momento era grande, a divisão, a separação com o Pai, que Ele ora: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feito como eu quero, e seja feito como tu queres. A entrega simboliza que você está pegando o que está em você
e colocando nas mãos do Senhor, e a vontade de Deus será feita sobre a sua vida, e a vontade de Deus será feita sobre a sua história, e a vontade de Deus será feita sobre o seu trabalho, e a vontade de Deus será feita sobre a sua família, e a vontade de Deus será feita sobre as suas finanças, e a vontade de Deus será feita sobre os seus projetos, e a vontade de Deus será feita sobre os seus sonhos. Não tem lugar melhor para nós colocarmos a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos do que nas mãos do autor da vida, do Deus Todo-Poderoso, daquele que conhece a nossa história do começo até o fim, daquele que sabe o que é melhor para nós. Você pode achar que esse é o melhor caminho e Deus está falando, não, esse é o melhor caminho. Deus corrige a nossa rota, Deus muda os nossos passos, Deus muda o nosso coração, Deus muda os nossos sonhos, para que a vontade dele seja feita sobre a vida dos seus filhos. Nós precisamos colocar a nossa vida, o nosso ano, os nossos projetos nas mãos do Senhor, porque não tem nenhuma pessoa com a capacidade melhor de cuidar do que o Deus Todo-Poderoso. E eu vivo isso, eu sou prova disso, porque por muito tempo na minha vida, alguns disso já sabem que eu contei esse testemunho, mas outros talvez não saibam. Muito tempo da minha vida eu vivi buscando um sonho de família, um sonho de criança, eu imagino que a maioria das crianças no Brasil tem o sonho de se tornarem jogador de futebol. Eu persegui esse sonho por 10 anos da minha vida, e eu buscava Deus, eu coloquei nas mãos de Deus, e eu falei, Senhor, o Senhor vai me fazer um jogador para a glória do teu nome, e eu vou virar um jogador. E eu olhava os caras jogando e falava, um dia vai ser eu, e eu sonhava, e eu pensava, e eu me dedicava. 10 anos da minha vida, morei fora de casa, e eu falei, Senhor, está aqui o meu sonho, mas mal sabia eu aquilo que Deus tinha preparado para mim. Eu costumo brincar que eu orei para ser jogador, e Deus ouviu o pastor, diz, pastor, amém para isso, amém para isso. E hoje estou aqui eu pregando a palavra de Deus, não porque era o meu sonho, mas porque era o sonho de Deus para mim. E se você me perguntasse hoje, você trocaria o seu ministério pelo seu sonho de jogar futebol? Qual você acha que seria a minha resposta? Não. Porque hoje eu entendo que melhor na minha vida é os sonhos de Deus. Você talvez tenha sonhos no teu coração, projetos, ideias muito boas. Consagre ao Senhor, e vai ser bem estabelecido, porque essa a promessa dessa entrega, sabe qual é? Sucesso. A promessa da entrega é sucesso. Entrega ao Senhor tudo o que você faz, promessa, e os seus planos serão bem estabelecidos, porque você entregou para a pessoa certa. Isso não quer dizer que vai acontecer conforme você queria, conforme você pensou. Quer dizer que vai acontecer de acordo com a vontade de Deus. E sabe como é a vontade de Deus? A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, e a vontade de Deus é agradável. É isso que Deus tem para você. Eu gostaria de convidar você a se colocar de pé. Só que para isso, para nós vivermos a promessa, nós precisamos cumprir o princípio. Qual é o princípio? Entrega ao Senhor tudo o que você faz. Eu quero que você imagine agora, que aí nas suas mãos, coloca as mãos assim para frente, que aí nas suas mãos tem uma caixa. Dentro dessa caixa está toda a sua vida, toda a sua história, todos os seus sonhos, todas as áreas da sua vida, familiar, financeira, sentimental, profissional, projetos, está tudo aí dentro dessa caixa. Você chega na igreja, você busca Deus, e você fala para Deus o seguinte: Senhor, me abençoa. Senhor, eu quero a tua bênção. Senhor, eu quero a tua vontade. É isso que você fala para Deus. Você fala: Deus, me abençoa. Deus, eu quero a tua bênção, o teu cuidado. E o que Deus fala para nós nessa manhã é:
entrega a tua caixa, entrega a tua vida, entrega a tua história. E Deus, Ele não quer, meu irmão, uma área da sua vida. Deus, Ele não quer um projeto da sua vida. Deus, Ele não quer 50% da sua vida. Deus, Ele quer a sua vida por completo. Deus, Ele quer o seu coração por completo. É por isso que Ele fala: entrega ao Senhor tudo o que você faz. Assim como você não quer que a sua esposa ou seu marido seja 90% fiel, 99% fiel, você não quer beber uma água que seja 90% pura, Deus também não quer 90% do seu coração, 90% da sua história. Deus, Ele quer toda a sua história. Deus, Ele quer todos os seus projetos. Jesus, Ele quer tudo o que você tem, porque Ele tem a última palavra sobre a sua história. E eu quero convidar nessa manhã, eu sei que tem pessoas aqui que já consagraram a sua vida ao Senhor, mas se você não tem convicção que a sua vida pertence ao Senhor, se você não tem convicção que a sua história está nas mãos de Jesus, eu quero orar por você especificamente nessa manhã. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, vir aqui na frente, simbolizando, profetizando, que você está entregando o seu coração, você está entregando essa caixa que é a sua vida, que está nas suas mãos. Você está pegando ela, vindo aqui no altar e falando: Senhor, é seu, Senhor, pertence ao Senhor. Os meus planos já não são mais meus, a minha história já não é mais minha, a minha vontade já não é mais minha. Eu entrego ao Senhor, eu quero a vontade do Senhor. Se essa é a sua condição nessa manhã, não se envergonhe, olhe para Jesus e vem aqui no altar entregar tudo o que está em você. Ah, pastor, mas eu errei demais, eu falhei demais. O Senhor conhece a sua história, o Senhor conhece o seu coração, do início ao fim, o Senhor conhece. Então venha, o convite de Jesus é: venham a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, vir aqui na frente. Os pastores irão orar pelas pessoas aqui, e eu peço que você permaneça aqui, porque no fim, nós estamos acabando o culto, eu quero orar junto com você. Nós vamos orar de forma profética, entregando a nossa vida ao Senhor. Eu peço que a igreja fique em oração por essas vidas. Você pode louvar a Deus ao som desse louvor. Vem aqui na frente, venha entregar o seu coração e a sua história nas mãos do Senhor. Jesus, bendito tu
você que está aqui na frente se colocar em pé. Aleluia. Coloca as mãos para frente assim, sinal que você está entregando. Na Bíblia há uma promessa que diz que Deus removeria de nós o coração de pedra e colocaria em nós um coração de carne, um coração parecido com o seu coração. As suas leis já não estariam escritas somente na palavra, mas estariam escritas no nosso coração. A partir de hoje, você tem um companheiro na sua história, que é o Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso, que tem a condição de transformar o seu coração. Por isso eu convido você nessa manhã a repetir essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, o meu coração, a minha história. Perdoa os meus erros, perdoa as minhas falhas. Eu te entrego tudo o que é em mim. Me dá um coração segundo o seu coração e faz em mim a tua vontade. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Que Deus abençoe a vida de vocês abundantemente. Glória a Deus. Igreja, pode ser mais forte. Uma salva de palmas a Deus por essas vidas que se renderam ao Senhor nessa manhã. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos sentiram a presença do Espírito Santo aqui nessa manhã? Glória a Deus. Como é bom estar diante da presença de Deus. A Bíblia diz que mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Você está no melhor lugar, na presença de Deus. Quero convidar você a colocar as mãos na posição de receber, para encerrarmos esse culto abençoado. Senhor Jesus, que o Senhor levante o rosto sobre a tua igreja e dê a paz. Que todos aqui, Pai, possam ter o melhor ano das suas vidas, a melhor semana das suas vidas. Que o Senhor derrame sobre eles, Pai, sabedoria. Que o Senhor derrame sobre eles entendimento. Que o Senhor coloque no coração deles projetos, sonhos, ideias que pessoas ainda não tiveram, Pai. Que o Espírito Santo de Deus atue de forma poderosa, marcante na vida de cada um. Que cada um possa ir em segurança até os seus afazeres. Em nome de Jesus eu oro. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Até domingo que vem.